Fala galera, eu sou Homero, professor de língua portuguesa. Pessoal, hoje daremos início ao estudo das orações subordinadas substantivas. É um assunto que cai muito em concurso, em vestibular, gera muitas dúvidas, porém, preste muita atenção aqui que você sanará todas as suas dúvidas. Vamos ver juntos? Oração subordinada substantiva. Então, primeira coisa aqui que você precisa entender, oração é sempre aquela frase que terá verbo. Subordinada é uma oração que vai depender de outra, ok? Substantiva, ela vai ter a função de um substantivo, de um nome. O que é uma oração subordinada substantiva? Como diz aqui, ó, é a oração que exerce a função de um substantivo. Então, função desta oração que nós iremos analisar, ela exercerá a função de um substantivo. E aqui eu coloquei um exemplo. É fundamental a sua compreensão. Então, comecemos. Aqui eu coloquei uma frase que tem apenas uma oração. Ok? Então, vamos procurar. Qual que é a oração? O é aqui, ó. Que o é do verbo ser, então verbo. É fundamental a sua compreensão. Sempre quando eu for analisar, pessoal, as orações subordinadas, eu tenho que analisar, procurar o sujeito. Então, ó, se eu disser, é fundamental, eu tenho sujeito aqui? Não tenho. Se eu não tenho, eu tenho que procurar, ok? O sujeito está aqui, ó. A sua compreensão. Eu poderia dizer, a sua compreensão é fundamental. Só está invertido. Primeiro o verbo, e aqui eu tenho o predicativo, e o sujeito está aqui. Isto eu acho que é fácil. Continuemos. Só que, se é oração subordinada substantiva, nós teremos, no mínimo, duas orações, ok? Dois verbos, então, como que eu vou analisar? Ó, vamos transformar a período simples em composto. Período simples aqui, apenas uma oração, vamos transformá-lo em período composto. Ficou. É fundamental que você compreenda. Vejam que compreensão é um nome. Transformou no verbo compreender, que ficou compreenda. Que você compreenda é fundamental. Então vejam, eu não tenho sujeito aqui, eu achei o sujeito aqui. Quando eu não tenho sujeito na primeira oração, obviamente, pessoal, isto é correto. Você terá o sujeito na segunda. Ok? Não tem aqui, tem na segunda. Então, ó, é fundamental, voltando à frase lá, é fundamental, é a oração principal. Outra coisa, o que é uma oração principal? É a oração que não tem conjunção. No caso aqui, vai ser conjunção que ou se. Então vejam bem, ó, é fundamental. Tem conjunção, tem o que ou se aqui? Não tem. A continuação desta oração. Que você compreenda, ok? Então é fundamental a oração principal. Por que ela é principal? Porque ela não tem conjunção. Que você compreenda a oração subordinada. Por que é subordinada? Porque eu tenho conjunção. Voltemos aqui. Eu tenho sujeito aqui na primeira oração? Não tenho. O que nós estamos aprendendo? Se eu não tenho sujeito na primeira oração, obviamente o sujeito estará na segunda. Então qual que é o sujeito aqui? Que você compreenda. Só que sujeito aqui tem verbo. Por isso que se tem verbo, vai ser oração subordinada, porque depende da primeira, substantivo que tem a função de substantivo, subjetiva. Subjetivas que vem de sujeito, ok? É a oração que terá a função de sujeito da oração principal. Olha, então de novo, que você compreenda, tem a função de sujeito da oração principal, que é fundamental. Mais uma frase aqui. Convém a sua aprendizagem. Convém a sua aprendizagem. Convém. Convém é verbo. Não tenho sujeito aqui, se eu não tenho sujeito, eu tenho que procurar na sequência. A sua aprendizagem é o sujeito. Ó. A sua aprendizagem convém. Só que eu tenho que transformar este período simples. Por que é período simples mesmo? Porque tem apenas uma oração. Eu tenho que transformá-lo no período composto. O que vai acontecer aqui com a aprendizagem, que é o nome? Vai se tornar verbo. Ficará como? Convém que você aprenda. Então, o que aconteceu? Convém, vai ficar como primeira oração, não tem o sujeito, obviamente o sujeito estará na segunda. O que eu tenho que usar? Ligar a primeira e a segunda oração, a conjunção que. Ok? Conjunção que, liguei na segunda, você aprenda é o sujeito. Só você aprenda, eu tenho verbo. Se eu tenho verbo, por isso que eu chamo oração. Ó, olha, verbo, oração. Oração, subordinado, substantiva, subjetivo. Por que é subordinada? Porque depende da primeira.
Por que é substantiva? Tem a função de um substantivo. Ó, não saiu de um substantivo? Por que é subjetiva? Porque exerce a função de sujeito. Oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Esta, pessoal, é até mais fácil. Por quê? Porque nós estávamos procurando o sujeito na anterior. Agora eu terei o sujeito, eu não vou procurá-lo mais. Olha como vai facilitar. Então, ó, o que é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta? É a oração que exerce a função de um objeto direto da oração principal. Objeto direto é quando vai completar o verbo sem preposição. Se eu disser para você, eu quero, se eu parar esta oração, você vai dizer, Homero, você quer o quê? Vejam, o quê? Não há preposição. Então, quando completar sem preposição, eu vou precisar de um objeto direto. Complemento é um objeto direto. O que significa isso? Que não tem preposição. Veja, eu quero. Se você não soubesse aqui. Quero o quê? A sua participação. Então, eu tenho sujeito, porque quem quer aqui? Eu, ó. Então, sujeito eu tenho o verbo. A sua participação completa o sentido do verbo quero aqui. Por que é objeto direto? Porque não tem preposição, ok, gente? Não tem preposição, objeto direto. Só que eu tenho que transformar num período composto. Por quê? Porque aqui eu tenho apenas uma oração, tem um verbo só. Eu tenho que trocar participação, que é um substantivo, por um verbo. Então ficará, eu quero, usa a conjunção que, você participa. Então, eu quero, oração principal. Por quê? Não tem conjunção. Que você participe é oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Por que é objetiva direta? Porque completa o sentido da primeira sem preposição. Olhem aqui, eu quero é a oração principal. Que você participe é a oração subordinada. Aliás, ela completa o sentido da primeira. Sem preposição, ela é uma oração subordinada, substantiva, objetiva direta. E aí, pessoal, continuemos aqui, ó. Oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. Então vejam bem, objetiva direta não terá preposição. Objetiva e indireta já vão pensando, terá preposição. Aqui eu questiono o que é uma oração subordinada, substantiva, objetiva direta. O que eu falei, oração que exerce a função de objeto direto para a oração principal. Se eu começar aqui, ó, eu necessito. Quem necessita? Eu. Agora, vem aquela pergunta. Se eu disser para você, eu necessito, pessoal, vocês vão dizer, necessita de quê? Não tem como você perguntar, necessita o quê? Porque quem necessita, necessita de alguma coisa ou de alguém. Eu necessito da sua participação. Eu digo aí a você, eu, Homero, necessito da sua participação. Então vejam, aqui eu completei o sentido do verbo necessito com preposição. Só que eu tenho que transformar num período composto. Por quê? Porque eu tenho que trabalhar oração subordinada, ok? Aqui eu tenho apenas um. Então eu vou fazer. Eu necessito, participação substantivo se tornará verbo. De que participe. Vejam que. De que participe. Eu não poderia dizer, eu necessito que participe. Por que não? Porque quem necessita, necessita de. Então eu posso até falar, eu necessito que você participe. Linguagem falada. Porém, na escrita, eu necessito de que participe. Eu necessito a oração principal, concordam? Eu necessito, por que é a principal? Porque não tem conjunção, é a oração principal. De que você participe é a oração subordinada. Por que é subordinada? Porque tem a conjunção, depende da primeira. Como ela tem preposição, é chamada de objetiva indireta. Por que indireta? Porque tem preposição. Pois quem necessita de alguma coisa ou de alguém. Ok? Pessoal, de repente, se você tiver dúvida, volte à aula, assista novamente. Ok? Próxima aula, continuaremos o estudo das orações subordinadas. E eu lhe digo, se você ainda não é inscrito, inscreva-se. Dê like, pessoal. Se você gostou dessa aula, já dê um like. Comente, compartilhe com os amigos. Muito obrigado e até o próximo vídeo.